هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Respeitados irmãos, todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível o nosso encontro neste canal. Dando prosseguimento ao nosso programa do Sira, vimos que o Amr bin Luhay al-Khuza'i foi o indivíduo que começou com a idolatria em Meca. Ele, conforme já tínhamos mencionado, ele foi para a Síria, onde ele encontrou os Amalika, que eram indivíduos muito altos, fortes, com uma civilização notável. Esses indivíduos tinham ídolos com eles, e eles eram indivíduos que ganhavam todas as guerras. Então, o Amr bin Luhay, quando chegou lá, perguntou: o que é isto? Referindo-se aos ídolos. Não, esses são ídolos. São eles que nós invocamos quando temos alguns problemas. Então, eu disse: olha, vocês podem me dar um ídolo para eu levar para a minha terra? Então, eles deram um ídolo. O ídolo que ele foi dado foi Hubal. Hubal foi o primeiro ídolo a ser instalado em Makkatul Mukarrama. E Amr bin Luhay al-Khuza'i, ele era chefe lá em Meca. Ele travou muitas batalhas e venceu-as contra as pessoas que queriam invadir Meca. Então, ele era um indivíduo com muita influência em Meca, era um indivíduo muito conhecido, sobretudo pelos feitos que ele teve ao rechaçar qualquer tipo de invasão que surgisse em Meca. Então ele passou a ser um indivíduo muito famoso, um indivíduo muito conhecido. Para além do mais, é que ele era o chefe naquela altura. Então ele trouxe o ídolo Hubal, onde as pessoas, ele colocou ali no Kaaba, e as pessoas, por conhecê-lo e por saberem que ele é um indivíduo particular, é um indivíduo com muita influência, muita gente aderiu a este ídolo. E ele, para além disso, reviveu aqueles ídolos do tempo do Nuh, alayhi salatu wassalam, Lat, Manat, Uzza, esses todos, ele reviveu esses ídolos. As pessoas começaram a adorar esses ídolos porque ele incentivou para que isso acontecesse. Então disse que, olha, nesse tempo, as pessoas, por exemplo, quando tivessem uma viagem, uma caravana se saísse, eles levavam uma pedra que construiu a construção de Meca, do Kaaba. Eles levavam uma pedra e iam com essa pedra para, no meio do caminho, poderem adorar. Então eles colocavam a pedra à frente e adoravam aquela pedra. Dá para perceber? Então, eles adoravam pedra porque consideravam que a pedra do Kaaba era algo sagrado. E é por isso mesmo que eles
adoravam aquelas pedras. E se, por exemplo, não encontrassem pedra, eles andavam e chegavam num sítio onde não houvesse pedra nem nada, mas eles amontoavam uma areia e levavam uma cabra, espremiam leite naquele monte de areia para que a areia ficasse firme, e eles faziam o tawaf naquela areia, como se aquilo fosse um ídolo também. Esta era uma doença que os homens de Meca tinham, e isto durou muito tempo. Fizeram de tudo para que a adoração dos ídolos prevalecesse. Então, os ídolos, à medida do tempo que foi passando, os ídolos iam se adicionando no Kaaba. Chegou-se a ter 360 ídolos. Cada ídolo com sua função. Havia ídolo a Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus do mar, essencialmente. Então, eram tantos ídolos que eles tinham, mas eles sabiam, se o indivíduo perguntasse a eles de Meca, quem criou os céus e a terra, eles diziam Allah. Sabiam que Allah é que era o criador dos céus e da terra. Então, por que eles adoravam os ídolos? Os ídolos eram intermediários, porque eles diziam que Allah Ta'ala é tão sagrado, que nós não podemos alcançá-lo diretamente. Temos que ir através de algo. Então, são esses ídolos que eram intercessores. Hoje em dia, isto acontece conosco. Acontece. Há pessoas que se dizem ser muçulmanas, que acham que Allah subhanahu wa ta'ala não podemos adorá-lo diretamente. Temos que ir através de um pir, temos que ir através de um sheikh, temos que ir através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos que ir através dos defuntos para nós podermos alcançar Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que isso não tem nada a ver. Udu'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala diz, olha, vocês peçam-me, eu responder-vos-ei. Se alguém perguntar por Allah, fa inni qaribun, eu estou perto. Allah Ta'ala está muito perto de nós, do que tudo que nós temos. Por isso mesmo, o que se está a fazer hoje é exatamente aquilo que os indivíduos do Quraysh, naquele tempo do paganismo, faziam. E há indivíduos que até hoje estão a fazer pensando que são muçulmanos. O indivíduo que prima pela idolatria, isto é um pecado estrondoso, porque o shirk é uma grande injustiça contra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o criador de tudo e de todos, então ele não vai aceitar nenhum rival ou nenhum indivíduo ou nenhuma coisa que se equipara a ele. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E não há nada igual a Allah. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa o shirk. Se o indivíduo morre com aquela convicção de associar Allah subhanahu wa ta'ala com algo, então esse indivíduo está em maus lençóis. Por isso mesmo, a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio erradicar este tipo de conceito, este tipo de vício, este tipo de doença. Ele trouxe La ilaha illallah. Não há nada que merece ser adorado excepto Allah. O indivíduo deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala é o único objeto de adoração.
Por isso que ele diz, Qul huwa Allahu ahad. Digam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Allahu ahad. Ele é o único. Não traduzimos que ele é um. Não. Ele é o único. O que significa que antes dele não há nada, nem depois dele há algo. Ele é o único. Não há mais nada, absolutamente, que pode ser invocado, que merece ser adorado, excepto ele. Dessa forma, nós devemos adotar este tipo de ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que trouxe à luz que as pessoas naqueles tempos estavam envolvidas em adorações àqueles que não mereciam essa adoração, quando a adoração verdadeira só pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, iremos nas próximas oportunidades dar continuidade deste nosso Sira, de forma a que nós entendamos o esforço que o profeta sallallahu alaihi wasallam empregou na sua missão de difundir a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala e difundir o din. Que Allah nos dê tawfiq, inshallah. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Fassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله